Provavelmente você nunca viu um vídeo como esse. Hoje eu vou mostrar todos os materiais que você usa e como você vai condicionar cada um deles. Resina, metalocerâmica, zircônia e porcelanas IMEX ou disilicato de lítio, mais comumente utilizado. IMEX é uma marca comercial, né? Mas a gente vai mostrar todos os materiais que eu utilizo e sempre utilizei e nunca tive problemas. E são bem tranquilos protocolos utilizados, tá? Então eu vou mostrar cada caso bem direto e aí você vai ter um protocolo definitivo de como você vai condicionar as suas porcelanas e identificar elas. Sim, existem algumas situações que ela chega no laboratório e você fala, ué, que material é esse? Será que é zircônia? Será que é IMEX? Então, bora pro vídeo que hoje você vai saber na prática como você vai condicionar cada porcelana, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, a gente vai começar pelo menos convencional de todos, que seria uma peça em resina. Então muitos não sabem como que é realizado o condicionamento de uma peça em resina. Hoje em dia eu utilizo muito para peças indiretas posteriores e existem casos que você pode estar utilizando até em dentes anteriores para fazer peças indiretas. Aqui eu tenho uma lente em resina. Olha só, tá linda, né? Se você quiser, eu posso fazer um vídeo mostrando as cores que eu utilizei nessa lente. Olha lá, para mostrar o passo a passo de como que a gente fez. Então comenta aí se você quer aprender sobre as cores aqui, tá? Então aqui a gente tem a parte interna da nossa resina, ok? Geralmente o que a gente vai estar realizando antes de iniciar o condicionamento? Praticamente em todas as peças, tá? A gente vai estar utilizando um jateamento de óxido de alumínio. Geralmente o laboratório manda jateado, tá? Mas em resina a gente vai ter que estar jateando. Então, muito importante você não aproximar muito a peça na hora do jateamento. Você pode até aproximar, mas você tem que ter cuidado de não jogar muito jato, senão você vai perfurar a peça, ok? Então você pode aproximar e você vai jatear rapidamente. Ou você pode asperizar essa peça com uma broca diamantada, tá? Então você vai estar realizando a asperização dessa peça. Asperizou, você vai estar realizando o condicionamento ácido, sempre utiliza um ácido de qualidade, com ácido fosfórico por 1 minuto, ok? Então você vai estar aplicando o ácido fosfórico aqui dentro. Durante 1 minuto você vai estar condicionando, cuidando muito bem para estar aplicando totalmente na parte interna e evitando bolhas do ácido. Após 1 minuto você vai lavar muito bem essa peça e ter cuidado de ver se condicionou toda a peça internamente. Geralmente todas as peças condicionadas elas vão ficar ácidas, elas vão ficar foscas, como o IMEX, né? Eu vou falar IMEX por ser mais fácil de falar, mas seria as porcelanas feldspáticas, as porcelanas de disilicato de lítio, ok? E existem as feldspáticas também que a gente vai comentar, tá? Esse seria o condicionamento. Após o condicionamento, vou secar, lavar muito bem 1 minuto e vou secar muito bem. Após o condicionamento, a gente vai estar aplicando um silano. Eu gosto de estar utilizando o monobond, tá? Esse é o melhor silano para resina. Existem outros silanos muito bons também da Bisco, só que são mais difíceis de achar, tá? Mas existem esse é o silano mais fácil de achar, com um ótimo
capacidade de molhamento e adesão que vai utilizar na sua peça em resina, beleza? Aí a gente vai estar mostrando agora um condicionamento em metalocerâmica. Eu não tenho metalocerâmica aqui, faz muitos anos que eu não faço, mas eu vou tirar, tem uma peça sobre implante aqui, ó, eu estou desrosqueando ela, e aí eu vou estar mostrando para vocês o que a gente vai estar condicionando a nossa metalocerâmica. Então, geralmente, você vai ter que identificar se a metalocerâmica ela é total dentro da peça ou ela possui um ombro cerâmico. O ombro cerâmico tem que ter contato com o dente. Se ele tiver contato com o dente, você vai ter que condicionar aquela área. Geralmente, você vai ter que remover o glaze sutilmente daquela área e aí você vai ter que aplicar o ácido fluorídrico se tiver o ombro cerâmico, ok? Aí, geralmente, em metalocerâmica, a maioria das peças é utilizada as porcelanas feldspáticas. Então, você vai estar aplicando o condicionamento no ombro cerâmico, o ácido fluorídrico, geralmente 10%, né? Então, aqui, ó, ácido fluorídrico 10%. Você vai estar aplicando em torno de 40 segundos a 1 minuto, né? Por quê? Porque é utilizado uma porcelana diferente da IMEX. E aí você vai lavar muito bem 1 minuto novamente com o ácido fosfórico, ok? Beleza. Mas na peça interna aqui de metal, o que eu faço? Você vai estar jateando. Geralmente os laboratórios eles já mandam jateado, tá? Geralmente os laboratórios vão estar mandando jateado já. Por quê? Porque em todos os casos hoje em dia eu faço uma adesão que seria com cimentos resinosos, tá? Mesmo metalocerâmica eu faria com uma adesão com cimento resinoso. Aqui é uma peça parafusada, não tem condicionamento algum, tá? Mas só para mostrar para vocês como é uma metalocerâmica, beleza? Então, condicionei, fiz o jateamento. Eu posso estar condicionando por 1 minuto o metal. Eu vi um artigo sobre condicionamento de munhões sobre implante e mostrava que melhorava bastante a adesão quando realizava um pequeno condicionamento ácido por um tempo. Então, não faz mal você estar condicionando o metal, né, tá? Vai melhorar muito a adesão? Um pouco vai, né? Um pouco vai. Aí a gente já chega na sinalização. O que é? Eu já condicionei a minha peça, lavei muito bem, sequei muito bem. Aí a gente parte para 2 silanos que a gente pode estar utilizando. O monobond, novamente, seria um silano universal, ou o Z-Prime da Bisco, que ele é para zircona, alúmina, que não utiliza mais hoje em dia, e para metal. Então ele é um prime de metal. Então esse silano aqui eu prefiro utilizar em peças com metal, ok? Peças com metal a gente vai estar utilizando ele. Agora eu vou estar mostrando o condicionamento de uma porcelana de disilicato de lítio. E depois vou estar mostrando a zircônia, ok? Então, hoje em dia, a maioria das peças em porcelana pura, elas são feitas de disilicato de lítio. Antigamente era feito muito porcelanas feldspáticas. O que era a principal diferença? Basicamente, os técnicos vão falar, não é assim, mas as feldspáticas elas eram feitas em camadas, né? E colocadas no forno. As de silicato de lítio também, em algumas situações, elas são estratificadas, tá? E são feitas camadas também. Mas algumas peças são maquiadas, então ela é às vezes fresada e ela vai ficar pronta já e maquiada, e aí você tem que estar realizando o condicionamento. Então, as feldspáticas eu nem vou falar hoje, que é muito pouco utilizado hoje em dia. Depende, se o seu laboratório é muito antigo, às vezes ele utiliza, tá?
mas a maioria dos casos é em disilicato de lítio. Geralmente a peça ela vai ter que vir jateada. Se você vê que tem pedaços de um pouquinho de gesso dentro da peça, você pode estar realizando a asperização com broca, ou o mais recomendado é o jateamento com óxido de alumínio, ok? Então você vai estar jateando a peça, cuidando para não jatear a parte externa, tá bom? Cuida para não jatear a parte externa, senão você vai estar removendo o glaze, que é o brilho, o selamento da porcelana, tá? Vou estar jateando por uns 20 segundos, rapidamente, com um jato de óxido de alumínio. Lavou, você já vai ver que a peça vai ficar um pouquinho mais fosca, né? Ok? Aí a gente já vai partir para o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, geralmente, como eu falei para vocês têm que identificar que se não existe nenhum glaze, que seria o brilho dentro da porcelana, muito importante isso. Às vezes existem peças que vêm com glaze, com brilho dentro da porcelana, e aí você não vai conseguir condicionar, então você tem que asperizar e remover o glaze daquela área, que aquela área não vai ter adesão, e aí você vai começar o condicionamento. Você vai começar com ácido fluorídrico 10%, ok? Você vai estar aplicando ele por apenas 20 segundos dentro da peça. Aplicou por 20 segundos, sempre eu recomendo você estar utilizando luva na hora do condicionamento, então você vai estar aplicando por 20 segundos aqui, deixou agir, lava muito bem em água corrente e com a seringa. Cuidado o ácido fluorídrico que cai na sua pia, tá? Principalmente pia de vidro, mas a pia de aço, a pia comum que você tem ali, ela, se deixar o ácido, ela vai manchar, tá? Ela vai furar. A minha pia, ela tá manchada de preto, então ela quase perfurou a minha pia, tá? Aí depois disso você vai estar aplicando o ácido fosfórico, depois de secar muito bem, por 1 minuto. Aplicou o ácido fosfórico por 1 minuto, lava abundantemente. Se você vê que ela não ficou totalmente fosca, ela vai ficar bem fosca internamente. Essa aqui é uma peça condicionada, ela está bem fosca internamente. Se ela não tiver ficado fosca em alguma área, você vai ter que estar condicionando novamente essa peça, ok? Combinado? Aí a gente vai para a sinalização. Você vai sinalizar com monobond, né? Geralmente você vai aplicar o monobond. Alguns artigos falam que é recomendado se aquecer. Então antigamente tinha dentista que deixava um secador de cabelo no consultório para aquecer um pouquinho. Quando a peça é aquecida, dizem que o silano ele funciona melhor, tá? Mas você aplica uma fina camada e espere aí agir por 40 segundos a 1 minuto, tá? Geralmente ele vai evaporar rapidamente, ou você vai dissolver depois com o ar o silano que ficou. Nas resinas, eu esqueci de falar, às vezes você pode estar aplicando 2 camadas de silano, tá? Principalmente em reparos. Eu já fiz um vídeo falando sobre reparos em resina recentemente. Aí geralmente você pode estar aplicando 2 camadas de monobond. Todas essas etapas após essa realização, você vai estar aplicando o adesivo de sua escolha, ok? Então você vai estar aplicando o adesivo de sua escolha. A zircônia, você vai estar aqui, tem uma peça em zircônia, tá? Então internamente, qual que é a diferença dela? Geralmente ela vai ser um pouquinho mais leitosa, ok? E não tão asperizada internamente. Ela vai parecer que ela é mais lisa e até brilhosa, geralmente diferente das de silicato de lítio. Então essa é a principal diferença de uma porcelana IMEX por uma zircônia. A zircônia ela é utilizada para quê? Para coroas unitárias, para coroa sobre implante, principalmente coroa sobre implante sem metal, geralmente não é utilizada de silicato de lítio ou IMEX, tá? Sobre implante, então nunca é utilizado IMEX. Geralmente para condicionamento, né? Eu digo, né? Tá?
geralmente para peças principalmente de prótese fixa. Então você vai fazer 2 coroas e um pôntico, geralmente é muito utilizado a zircônia. E aí é isso, geralmente é isso que é mais utilizado as zircônias, tá? Como que eu vou estar realizando o meu condicionamento ácido para zircônia? Você não vai estar utilizando ácido. Coloquei aqui para enganar vocês, tá? Eu fazia muito isso, tá? Primeiro, jateamento com óxido de alumínio. Na dúvida, faça o jateamento na zircônia, tá? Existem laboratórios que às vezes acabam esquecendo, né? Faça o jateamento. Por quê? Diferente da IMAX, não aparece que está áspero internamente, tá? Então, recomendo você sempre fazer o jateamento, sempre uns 20 segundos, né? Com óxido de alumínio você faz o jateamento, tá? Ou a asperização interna com Brox, ok? Aí você tem a sua zircônia lá. E agora, o que eu vou ter que estar aplicando? Você não vai aplicar nada. Você vai estar aplicando só um silano. Você vai estar aplicando o Z-Prime da Bisco, que ele é o melhor para zircônia. Zircônia é o pior material para adesão. Então, utilize materiais de qualidade para você ter uma boa adesão com a zircônia. Ela não tem uma porosidade como uma IMAX, tá? Então ela é mais difícil de você ter uma boa adesão. Então utilize um silano de boa qualidade. Eu utilizo o Z-Prime e não sou patrocinado pela Bisco. O monobond ele pode até ser utilizado porque ele é um silano universal, né, tá? Mas eu sempre dou preferência pelo Z-Prime, ok? Após a aplicação do meu silano, do Z-Prime, dentro da minha zircônia, eu posso provar a peça e se entrar saliva, sangue ali, vou ter que aplicar novamente? Não. Após a aplicação do silano, ele já vai estar selado, ele já vai ter, não vai ter necessidade de você estar realizando esse condicionamento novamente, ok? Então você vai estar aplicando o adesivo, como eu falei, e vai seguir as etapas de cimentação. E aí, qual cimento que eu utilizo? Esse é uma história para um outro vídeo, beleza? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.